Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Como o Rubem, de forma ímpar, acolheu a todos, assim eu vos acolho nesta maravilhosa noite. E hoje temos um tema muito propício a todo momento do nosso viver. Ele nos diz, o Evangelho, no seu capítulo 10, ele nos diz: bem-aventurados os misericordiosos. Muitas vezes estranhamos porque misericordiosos não é uma palavra muito cogente, muito usual no nosso dia a dia. O que é a misericórdia? A misericórdia é o conviver, o presenciar, o entender, o perdoar, o se compadecer, o auxiliar, o ser irmão, o ofertar de um abraço, é o ofertar de um conselho. A misericórdia, ela se coloca toda vez que nós nos deparamos diante de uma situação difícil vivenciada por aqueles que nos rodeiam, por aqueles que nos acompanham. E o Evangelho, de uma forma muito sábia, ele nos dá alguns nortes. E esses nortes, eles não somente constam do Evangelho. O Evangelho nos retrata aquilo que Jesus vivenciou entre nós para nos dar o exemplo e nos dar o norte a seguir de maneira segura. Nesse capítulo do Evangelho, ligado à misericórdia, está o perdão. Pedro chegou a Jesus e disse: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar aqueles que me ofendem? 7 vezes? Pergunta Pedro. E Jesus, de uma forma segura, de uma forma concreta, ele diz: eu não digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Ou seja, quando Jesus diz 70 vezes 7, ele diz a Pedro para perdoar sempre. Para perdoar de forma incondicional e não aquele perdão da boca para fora. Ah, eu te perdoo. Tem que ser o perdão que provém do coração. Porque aquilo que provém do coração vem eivado da verdade, do incontestável amor que Jesus quis fazer nascer no coração de cada um de nós. E vejam, esse nascer, ele perdura sendo plantado a cada momento, há mais de 2000 anos. Entretanto, não basta Jesus colocar a semente na terra se nós não a regarmos. A regarmos através do nosso livre-arbítrio, através do nosso agir e, principalmente, meus queridos irmãos, através do nosso pensar e sentir com relação àqueles que nos cercam. O julgamento é algo muito cogente, algo muito frequente no nosso dia a dia. Quando levantamos de manhã e abrimos os olhos, olhamos para fora pela janela e vislumbramos o dia como está, já fazemos um julgamento. É um dia maravilhoso porque é ensolarado. E é um dia chuvoso, um dia acabrunhado.
É um dia, uma oportunidade, é uma página em branco, é uma maravilha. Vamos agradecer, vamos ter a gratidão. Se as pessoas que nos cercam, muitas vezes estão passando por dificuldades e nós temos a oportunidade de acolhê-los, vamos fazer deste acolhimento uma missão salutar, uma missão agradável, não como um compromisso imposto, mas algo normal no nosso dia a dia. O Evangelho, ele nos coloca o perdão e nos coloca a questão do julgamento, nos traz a questão que todos são sabedores, pelo menos aqueles que se atêm a esta maravilhosa... Vou pegar esse aqui que está menos cheio de anotações. A este manual da vida, se nós nos ativermos ao que está aqui, certamente seremos misericordiosos com aqueles que nos acompanham. E vejam bem, pessoal, a misericórdia não é algo que tão somente é direcionado àqueles que nos acompanham. Assim como a culpa, que não devemos culpar, porque a palavra culpa, como eu já disse várias vezes e repito, muitos vão dizer, e o Carlos pega sempre nessa, né? Mas a culpa não deveria existir em dicionário nenhum, porque a culpa não existe. As situações ocorrem como resultado de uma proposta nossa. Se é uma proposta nossa, cada acontecimento do nosso viver, como é que podemos imputar culpa a alguém? Julgando? Não. Vamos ter a consciência de que, se não atingimos os nossos objetivos, é porque não direcionamos o potencial de foco, o potencial de vontade, o potencial de fé, a resignação necessária, junto com a paciência, e que resulta na certeza do melhor por vir. A cada momento do nosso viver, todos esses alicerces, se direcionarmos para aqueles que nos acompanham, independente da situação em que se encontram, estaremos sendo misericordiosos, estaremos sendo irmãos. E muitas vezes, como diz neste capítulo, e eu coloquei ali, é uma passagem do Evangelho que a nossa querida irmã, a Neuci, uma trabalhadora antiga aqui da casa, ela nos diz algo semelhante, não bem nesses termos, porque ela tem uma maneira mais, digamos assim, didática de explanar isso a cada vez que ela abre os trabalhos, principalmente nas quartas-feiras, e é mais ou menos o que eu escrevi ali, que diz: feliz, pois, aquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Vocês viram a profundidade dessas breves palavras, de extrema sabedoria, e que datam, vejam bem, elas datam de 1862, quando a espiritualidade em Bordeaux, através de Simeão, nos trouxe essa mensagem. Como nós somos teimosos, né? Jesus já nos ensinou e exemplificou no seu viver isso há mais de 2000 anos. Aqueles que tinham esquecido, pelas distorções da nossa pouca evolução espiritual, que aconteceram no transcorrer dos séculos, dos milênios, entre a vinda de Jesus e a codificação abençoada
realizada pelo irmão Allan Kardec. Todos esses melindres, todas essas peculiaridades do nosso viver, elas podem ser construídas para o nosso evoluir. As situações que se fazem presente na nossa vida, todas elas, sem distinção, são para o nosso bem. Cada um dos desafios, inclusive aquelas situações em que nos colocamos diante de situações vivenciadas por aqueles que nos acompanham, e nos é dado o livre-arbítrio de julgar ou ser misericordioso. E a misericórdia, pessoal, ela vai além. Existe um ditado e uma lição, é uma lição que foi transformada em ditado no nosso viver, que nos diz: não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem. E muitas vezes, como nos diz esse abençoado capítulo do Evangelho, somos colocados em situações de julgamento, em situações de ter que dar a nossa opinião, e devemos observar como pontua o Evangelho. Direcione as críticas, se forem críticas construtivas, tão somente àqueles para quem elas são direcionadas. Não divulgai os erros, as falhas cometidas pelos nossos irmãos num momento difícil, aos 7 ventos, como dizem os orientais. Simplesmente chame-o e diga: quem sabe desta maneira? Muita calma nesta hora. Vamos rever esta situação? Quem sabe, se tu pensares por este ponto de vista, vocês viram como pacifica, como torna a vida harmônica. A misericórdia é o estender de braços. A misericórdia está ligada diretamente à caridade, diretamente à humildade, diretamente à simplicidade e, principalmente, diretamente ligada ao amor incondicional que nos foi ensinado e exemplificado em todas as situações do seu viver entre nós, pelo nosso abençoado irmão Jesus. Sejamos, irmãos, misericordiosos a cada momento. Tenhamos da misericórdia um norte no nosso agir em relação àqueles que nos acompanham. E outra, o Evangelho sabiamente nos coloca a situação de que quando pedimos a Deus um auxílio, este pedido, ele só é atendido se estivermos de coração puro. E como é que podemos, de que maneira podemos estar de coração puro? Sendo misericordiosos, emanando amor, misericórdia, perdão, coisas boas a todos aqueles que nos cercam. E vejam, esta lei, que é uma lei divina, ela não só provém dos ensinamentos de Jesus, ela provém da ciência que acompanha a religião e a filosofia da nossa vida. De que maneira? Tudo aquilo que emanamos no cosmos, ele nos devolve. Se emanamos a compreensão e o perdão, recebemos isto em nosso benefício também. Se emanamos em relação àqueles que nos pedem o conceder daquilo
que se faz necessário em seu viver, assim Deus o fará a nosso respeito. E não é uma questão de querer nos exigir algo em troca, é porque é uma lei universal. O universo é dinâmico, ele não é estático. Cada um de nós, neste momento, sentados, parados, a que velocidade estamos andando? Só em relação à rotação do nosso planeta, mais de 100 km por hora. O universo é maravilhoso, porque ele nos propicia a cada momento o acolher, o afagar, o auxiliar, o exercício da misericórdia, o exercício do entendimento fraterno da condição difícil pela qual passam os irmãos que nos cercam. E eles não nos cercam por acaso. Existe o entrelace de jornadas. Nós nos propusemos a participar da jornada deles e eles das nossas. Então devemos auxiliar, mutuamente nos auxiliarmos, como forma de construir a harmonia nesta maravilhosa família, cujo Pai é Deus. Que assim seja.